Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muita coisa pra gente falar hoje. Vamos falar da renovação de contrato do Vasco com o patrocinador. Vamos falar também aqui da situação do atacante Paulinho, teria esquentado, quem sabe, a possibilidade dele ser jogador do Vasco ano que vem. O Vasco segue interessado no atleta. Vamos falar também do jogo de amanhã contra o Cruzeiro, hein, cara? É vencer ou vencer amanhã. Vamos falar também aqui dos valores que o Vasco recebe atualmente dos seus patrocinadores. Será que tem a chance do Vasco trocar os patrocinadores assim que a 717 Partners assumir o clube? Vamos falar tudo isso e muito mais agora, mas já sabe, né? Já vai deixando o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí pra você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão aqui no nosso canal, meu brother. Seja muito bem-vindo, se você é novo por aqui, já se inscreve aí pra ajudar a gente a chegar a 180 mil inscritos. E se você já conhece aqui o nosso trabalho, gosta aqui do nosso canal, compartilha com seus amigos, compartilha aí com a sua família também pra ajudar o nosso crescimento. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro amanhã às 9 horas da noite no Mineirão. Mais de 55 mil ingressos foram vendidos para essa partida. O Mineirão estará lotado aí de torcedores do Cruzeiro, né? Indo contra o Vasco, né? O Vasco vai ter que saber jogar muito bem essa partida para conseguir conquistar esses 3 pontos que são de suma importância para a sequência aí do Vasco rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que hoje vale a pena nós, torcedores vascaínos, assistir o jogo do Grêmio com o Sport. Eu acho que o mais interessante nesse jogo seria um empatezinho, né? Talvez uma vitória do Grêmio para o Sport também não alcançar o Vasco, né? Não ser mais um adversário para o Vasco ali e juntamente com Londrina tentar atrapalhar os planos do Vasco a voltar à elite do futebol. Mas eu acho que o empatezinho continua sendo o melhor possível, porque em caso de vitória, o Cruzeiro, o Vasco igualará o Grêmio aí na tabela. Mas o Vasco tem que fazer sua parte acima de tudo, né? Precisa vencer esse jogo. Vale ressaltar que o Londrina, adversário diretíssimo aí nessa vaga, joga somente, se eu não me engano, sexta ou sábado, joga contra a Ponte Preta. Jogo complicado pra eles, né? A Ponte Preta também tá ali no bolo, né? Vai ter um confronto direto. Esse jogo talvez é de vida ou morte pra Ponte Preta e pode ser que a Ponte ganhe do Londrina, né? O que seria ótimo pro Vasco. Mas primeiramente o Vasco tem que fazer sua parte, como eu disse, e a gente confia numa boa vitória amanhã, né? Pro jogo de amanhã a gente vai ter vários problemas, muitos jogadores pendurados, né? A zaga do Vasco, os 3 zagueiros estão pendurados, meu amigo. Se algum deles, o Danilo Boza, Anderson Conceição e também o Juan Quinteiro, tomarem o 3º cartão amarelo, estarão fora do jogo aí contra o Londrina. Sem falar de outros jogadores importantes no time do Vasco, né? Como o Nenê, também o Andrei Santos, Alex Teixeira, também o goleiro Thiago Rodrigues, além do reserva Matheus Barbosa. O Vasco aí vai ter esses problemas e o Jorginho vai ter que saber administrar bem aí a escalação no jogo de amanhã. Mas o que tudo indica, a escalação do Vasco deverá ser a mesma que venceu o Náutico, né? Muito possivelmente deverá ser Thiago Rodrigues, a lateral direita, Léo Matos, a zaga, Danilo Boza ou Juan Quinteiro, ao lado do Anderson Conceição, na lateral esquerda. Eu acredito que o Jorginho vai colocar novamente o Edmar no time do Vasco, né? Porque é um lateral um pouco mais defensivo, é um jogo pesado, jogo fora de casa, jogo grande. Eu acho que o Jorginho vai optar pelo Edmar, né? Possivelmente devemos ter Edmar ou Paulo Vitor na lateral esquerda. Aí vai ficar essa dúvida na lateral esquerda, somente a gente vai descobrir minutos antes da partida, quando sair a escalação oficial. No meio campo, Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê. O ataque, muito possivelmente, Marlon Gomes, Egnaldo jogando mais uma vez pela ponta e como centroavante, o atacante Raniel, o famoso Rani Creu, cara. Esse será o provável Vasco aí que enfrentará o Cruzeiro amanhã às 9 horas da noite no Mineirão. Jogo de suma importância pro Vasco, só a vitória interessa. O empate pode ser muito perigoso, já que se o Londrina vencer, voltará a ficar apenas a 1 ponto de distância do Vasco. Vamos torcer para que o Vasco consiga fazer uma partida segura e que consiga vencer o Cruzeiro. Na minha opinião, vai ser 1 a 0 Vasco. Vamos lá, lei do ex, gol do Raniel, meu amigo. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da partida de amanhã, o que você espera pro jogo de amanhã do Vasco contra o Cruzeiro. Bom, pessoal, agora vamos dar aquele girão nas notícias, né? O Vasco segue interessado na contratação do atacante Paulinho, que sequer vem sendo relacionado aí pelo Bayer Leverkusen, né, cara? O jogador que está muito insatisfeito no clube alemão, mas ainda tem um problema, né? Ele tem contrato até junho do ano que vem com o time e com certeza ele vai tentar de tudo sair do Bayer Leverkusen já agora em janeiro, né? Só que, obviamente, o clube alemão vai querer uma compensação financeira e não deverá rescindir de graça o contrato do atleta. De acordo com as informações do portal O Dia, além do Vasco, Botafogo e Atlético Mineiro também podem entrar aí na disputa para contratar o jogador.
Vale ressaltar que ele foi comprado pelo clube alemão junto ao Vasco lá em 2018 por 76 milhões de reais. Ou para quem preferir em euros, um pouco mais de 18 milhões de euros. O Paulinho tem contrato, como eu disse, até junho de 2023 com o clube alemão. É alvo de alguns clubes aqui no Brasil, né? Até o Palmeiras já teria demonstrado interesse e o Corinthians também mostraram aí uma vontade de contratar o jogador. O Atlético Mineiro teria recuado um pouco nessa negociação após o seu dirigente, Rodrigo Caetano, dizer que é impossível o Galo comprar o jogador. Disse que nesses modos do Bayer Leverkusen, o Atlético Mineiro comprando um atleta é inviável para o Galo nesse momento. E pode ser que o Vasco tenha aí, quem sabe, uma prioridade nessa contratação, caso deseje realmente comprar o jogador já em janeiro. Eu acredito que o Vasco não irá pagar os valores que o Bayer Leverkusen pede e deverá aguardar o término do contrato dele no meio da próxima temporada para aí sim contratar ele em definitivo e ele ser jogador do Vasco novamente, se ele topar, né? Porque vale ressaltar que ele quase fechou com outros clubes aqui no Brasil. Vamos torcer para que dê tudo certo e que o Paulinho retorne ao Vasco e quem sabe ele consiga já essa liberação em janeiro, para quem sabe já no início da temporada ele fazendo uma boa pré-temporada, jogando bem o Campeonato Carioca, ajude o Vasco e entre no Brasileirão e na Copa do Brasil voando. Bom, pessoal, agora vamos falar aí dos patrocínios do Vasco, né? O principal deles, sem dúvida nenhuma, é o patrocínio master do clube, né? A PixBet. O Vasco e a empresa divulgaram que a cor do patrocínio irá alterar, né? Tradicionalmente a PixBet tem a sua logo verde com branca e na camisa do Vasco agora vai passar a ser preta e branca, cara. Muito bom aí, tirando aquele verde que não tem nada a ver com as cores das tradições do Vasco, né? Muito bom aí essa iniciativa. Agora, após a entrada da 777 Partners, as coisas estão começando a mudar dentro do Vasco. Além de trocar as cores do patrocínio, a empresa também deseja renovar o contrato com o Vasco, né? Atualmente o Vasco recebe apenas 9 milhões por temporada da PixBet e o Vasco deseja duplicar esse valor, né? Dobrar o valor e a PixBet passar a pagar 18 milhões de reais por temporada a partir da próxima temporada aí com o Vasco. Ressaltar que atualmente os valores aí de todos os patrocínios da camisa do Vasco, inclusive a capa, somados geram em torno de 30 a 35 milhões de reais, né? Na minha opinião, é um valor muito baixo comparado com outros clubes aqui no Brasil, como principalmente o nosso maior rival. Eles recebem somente esse valor da patrocinadora desportiva, né? Que é a Adidas. Ressaltar que quando o Vitor Roma, que trabalha aí no marketing do Vasco, assumiu, esses valores eram de apenas 14 milhões de reais. A expectativa é de que, com renovações, as quantias ultrapassem a partir do ano que vem 45 milhões de reais. O Vasco também tem um grande problema com a capa. Apesar da capa fazer uniformes maravilhosos, as camisas serem top de linha, né? Ser do agrado do torcedor vascaíno. Só que atualmente o que o Vasco recebe da capa é uma mixaria, cara. Eu vou deixar até um link na descrição aqui de uma reportagem do ano passado, feita pela jornalista Gabriela Moreira do Globoesporte.com, uma reportagem que todo vascaíno tem que ler, aquele que tem interesse aí no marketing do clube, né? Porque tem muito torcedor que é conservador, não tá nem aí para patrocínio, muito menos patrocinador esportivo, mas para aqueles que gostam do assunto, vale a pena conferir, cara. Porque antes de sair do Vasco, Alexandre Campelo renovou o contrato com a capa até 2024. Ressaltar que anteriormente a vigência era apenas até fevereiro desse ano. Agora com a renovação vai até 2024, só que os valores não aumentaram absolutamente em nada, né? Fiquei absolutamente assustado com o valor que o Vasco recebe da capa. Os valores e as demais condições giram em torno de 600 mil por ano e também mais 300 mil de verba em marketing. E a capa garantindo aí 12 mil peças de uniformes feitas para o clube. Se você for somar tudo, é um valor ridículo, cara. Um time da grandeza do Vasco receber de um patrocínio master, cara, um pouco mais de 1 milhão de reais, cara. Vale a pena continuar com a capa? Será que vale a pena? O Vasco tem que urgentemente sentar com a empresa italiana e renegociar esse contrato. Infelizmente, vale mais uma vez ressaltar que por culpa do Alexandre Campelo, esse contrato vai até 2024, um contrato longo e pesado. Contrato que não é nada benéfico ao Vasco, na minha opinião, e que infelizmente também impossibilita outras empresas aí de virem a patrocinar o Vasco, como o caso da Adidas ou Nike. A Adidas é praticamente descartado de vir patrocinar o Vasco, já que ela tem um contrato de exclusividade no Rio de Janeiro com o Flamengo, né? O Flamengo, num contrato, não aceita que a Adidas patrocine tanto o Vasco, Botafogo ou o Fluminense. Portanto, não existe a mínima possibilidade da Adidas ser fornecedora esportiva do Vasco até o contrato dela com o Flamengo se encerrar ou se caso não haver renovação com eles, né? O que eu acho impossível, já que a Adidas fatura muito dinheiro com o Flamengo. Eu acho que esse sonho do torcedor de ver a Adidas voltar ao Vasco
assim como era nos anos 80, está totalmente descartado, pelo menos nos próximos 10 ou até mesmo 20 anos. Já a Nike é uma empresa que está fora do mercado brasileiro, né, cara? A Nike somente está preocupada com o Corinthians e com a seleção brasileira. Vale ressaltar que a empresa hoje norte-americana é gerida pela Centauro aqui no Brasil, que não demonstra nenhum interesse em patrocinar nenhum clube aqui no futebol brasileiro, exceto o Corinthians. Eles até saíram do Red Bull Bragantino, né? Clube que eles tinham uma parceria não somente aqui no Brasil, mas também na Alemanha e também em outros países, lá na Áustria. A Nike não demonstra, como eu disse, interesse de patrocinar nenhum clube aqui no Brasil. Se a Nike viesse pro Vasco, muito possivelmente a camisa ficaria muito parecida com essa aqui. Com essa camisa aqui do Olímpia do Paraguai, né? Que é uma camisa muito parecida com a do Vasco, é idêntica à do Vasco, né, cara? Os caras fizeram uma homenagem aí ao Vasco. De acordo com a reportagem, o contrato feito pelo Alexandre Campelo e a capa, vale ressaltar que a multa, em caso de rompimento, caso a Nike, Umbro ou qualquer outra empresa queira patrocinar o Vasco, a multa rescisória de rompimento é de cerca de 6 milhões de reais, que a empresa terá que pagar caso queira assumir aí o patrocínio esportivo do Vasco. Vale ressaltar que a Puma também não tem a mínima chance de patrocinar o Vasco, já que tem um contrato de exclusividade extremamente exclusivo com o Palmeiras. Nenhum outro clube do Brasil pode ser Puma, exceto o Palmeiras, lá no contrato que eles fizeram com o clube paulista. Na minha opinião, a 777 Partners tem que rever todos esses contratos, assim como o Textor fez no Botafogo. Até hoje o Botafogo não tem patrocinador esportivo, né, cara? Porque os valores que as empresas querem pagar ao clube carioca não agradam ao John Textor, né? Eu acho que o Vasco deveria seguir o mesmo modelo, já que recebe uma mixaria da capa. Muita gente também gosta da ideia do Vasco fazer uma marca própria, né? Já que todos os valores iriam somente para o clube, né? Esse estilo não me agrada, até porque as camisas não ficam de primeira linha, não ficam com uma qualidade como a camisa da capa, por exemplo, como a camisa da Nike, mas os valores vão totalmente pro bolso do Vasco, né? Vamos ver o que a 777 Partners vai fazer assim que acabar essa temporada. Obviamente, eu acho que todos esses contratos deverão ser revistos para o Vasco ter maior tranquilidade a partir do ano que vem. Claro, tentar trazer mais dinheiro para o clube, porque não dá para ficar recebendo mixaria e ficar estampando a logo de uma marca que não está pagando nada para o clube. Deixa aí nos comentários o que você acha desse assunto tão delicado que é esses patrocínios do Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. E tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.